Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Lima e sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui no canal da ScurvNet. Bom, nessa série de vídeos nós vamos falar sobre essa ferramenta de automação fantástica, que é o Ansible. Então nós vamos demonstrar como você pode utilizar ele para automatizar a configuração de aplicativos. O nosso aplicativo aqui base vai ser o WordPress. Bom, então de uma forma resumida, o que é o Ansible, tá pessoal? Então aí, ó, como a própria documentação explica, ele é um software, tá, open source, que automatiza o provisionamento de softwares, tá? Não só isso, mas também ele automatiza o gerenciamento de configuração e a implantação de aplicativos. Então tudo que tem a ver com automação, o Ansible então ele se propõe a fazer. E por que é legal então a gente utilizar o Ansible como uma ferramenta de automação e não outras ferramentas aí concorrentes, vamos dizer assim? Bom, primeiramente é que a arquitetura sobre como o Ansible ele funciona ela é muito simples. Então aqui eu tenho um desenho, tá pessoal, um diagrama que basicamente explica como o Ansible funciona. Então você basicamente vai ter uma máquina de controle com o Ansible instalado e então lá você vai escrever os seus playbooks, tá? O que são playbooks, tá, pessoal? Playbooks, eles são a forma pelo qual o Ansible ele consegue então configurar, tá, um processo de configuração, tá? Então, basicamente é como se fosse ali um arquivo onde vai ter todo o passo a passo para eu configurar o WordPress. Legal? E o Ansible, então, ele usa, o que ele faz? Então, ele pega esse playbook, né, onde então vai ter lá todos os meus passos, ele se conecta aos meus hosts e executa esse passo a passo. Bom, mas como é que ele faz essa conexão? Essa conexão ele simplesmente conecta no seu host através de SSH. Então não há software ou agente a ser instalado no cliente aqui ou no seu destino para que ele se comunique com o meu servidor. E por que também começar com Ansible é que ele é fácil de ser utilizado, tá? Realmente a curva de aprendizado dele é muito pequena, tá? Porque os playbooks, que justamente é onde a gente coloca o passo a passo da configuração, eles são considerados relativamente fáceis de aprender. Legal? Tranquilo? Bom, feito isso então, pessoal, agora então a gente vai poder começar então a entrar em alguns conceitos de Ansible, para que então a gente possa depois colocar a mão na massa. Então vamos lá, quero aqui compartilhar uma segunda imagem com vocês. Então basicamente aqui ele mostra o que é um playbook, tá? Do que é composto então aqui um playbook e como então a gente pode iniciar nessa ferramenta. Então o que é um playbook? Conforme eu já falei, então, basicamente, é por meio dele que você vai criar um roteiro de configuração. Tá? Então, é o arquivo, é onde então pelo qual você vai configurar ali, uma política ou vai configurar passos de um processo de configuração. E até então você pode notar, por exemplo, aí nessa política que hoje então ele está usando, tá? Eles são realmente relativamente fáceis, né, de aprender, como você pode notar. Bom, todo playbook é composto de quê? De plays. Tá vendo aqui, ó? Essa camada rosinha são os plays. O que é plays, pessoal? Play nada mais é do que? Do que uma espécie de introdução para as suas tarefas. Então, um playbook ele pode conter vários plays. Tá? Então, aqui eu vou, por exemplo, colocar uma introdução, que eu quero instalar e iniciar a Apache. Esse é o nome, então, aí do meu play. Debaixo desse play eu posso ter, então, tarefas, tá? Que são aqui as nossas tasks. O que são, então, tarefas ou tasks? As tasks são basicamente qual é o trabalho que vai ser efetivamente realizado. Então, eu tenho aqui um playbook que eu estou dando uma introdução, né, ao que vai ser realizado, e o que vai ser realizado vai ser o quê? Por exemplo, aqui ele vai instalar o Apache e vai garantir que seja a última versão do Apache. E depois ele vai iniciar o estado do Apache. Então, já pensou? Então, um playbook é formado por plays, tá? Que então é uma espécie de introdução para as nossas tarefas, tá? Então aqui as tarefas é onde você vai justamente
dizer o que vai ser instalado, qual arquivo vai ser copiado, qual serviço vai ser inicializado. A Play não, basicamente você vai colocar os nomes dos hosts que vão receber essas tarefas, portas que precisam ser liberadas, com qual usuário você vai executar as tarefas abaixo. Então você tem sempre toda aí esta opção. Correto? Então, legal, tudo bem? E agora, então, com base nisso, pessoal, a gente já pode, então, começar a iniciar com o Ansible. Antes da gente iniciar com o Ansible, quero explicar aqui para vocês apenas mais um conceito que eu acho muito importante, porque vai ser através desse conceito que nós vamos, então, trabalhar aqui essa nossa configuração. Bom, a configuração, então, que nós vamos utilizar é a configuração de roles. Tá? Então vamos dizer que eu quero instalar o WordPress. Do que é composto o WordPress? Eu sei que eu tenho a camada do WordPress, que tem um software a ser instalado. Eu tenho a camada de banco de dados, né? Que no nosso caso nós vamos então utilizar o MySQL. E eu tenho aqui a camada, por exemplo, do Nginx. Além de ter o Nginx, por exemplo, eu tenho aqui o PHP, né? Que vai ser ali o meu software que vai executar o WordPress, meu servidor de aplicativo, né? Ok? Meu back-end. Bom, então a roles é uma forma da gente fazer o quê? É de eu então criar, tá, uma implantação do aplicativo de uma forma modular. Então, por exemplo, de vez de eu pegar um único arquivo, um único playbook e descrever todo o passo a passo, tudo que eu quero configurar, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um playbook para instalar e configurar o Nginx, eu posso criar um playbook para instalar e configurar o MySQL, eu posso criar um playbook, tá, ou tarefas para ele instalar e configurar o Nginx. Então você pode notar que eu consigo modularizar toda a implantação do meu aplicativo de vez de escrever num único arquivo de configuração. Tá? Então, geralmente, quando a gente trabalha com roles, tá legal, pessoal? Esse processo, essa estrutura de diretórios que fica, então, configurado, tá, no seu servidor. Bom, na prática, vocês vão entender com certeza bem melhor sobre como, então, funciona todo esse nosso passo a passo. Legal? Então, os roles são uma maneira da gente agrupar então, várias tarefas, tá, em um único diretório para fazer então a automação de uma maneira muito mais eficiente. Legal? Tranquilo? Bom, tem outros conceitos também que é importante então, a gente abordar, porém com o passar aqui da nossa série de vídeos, conforme a gente vai fazendo, a gente então vai demonstrando na prática, tá, o que são cada um desses conceitos. Bom, feito isso então, pessoal, deixa eu explicar brevemente aqui para vocês como é que vai ser aqui o nosso laboratório, tá bom? Tranquilo? Então aqui eu vou pegar uma VPS, que basicamente está na Vultr. Essa VPS, então, ela está rodando aqui um Ubuntu 16.04. Eu tenho 1 GB de memória nessa VPS, tá bom? Bom, eu já tenho aqui a conexão feita com ela. Eu vou, então, aqui brevemente aumentar o tamanho da nossa fonte. Bom, e agora, então, nós vamos realizar aqui a instalação do Ansible. Tá bom? Bom, então a gente vai realizar aqui a instalação, vamos começar então aqui a configurar toda a nossa estrutura de diretórios usando o role, vamos falar então sobre o Ansible Galaxy, então realmente vai ser bem legal. Então vamos lá? Então aqui na nossa linha de comando, tá pessoal, você pode simplesmente vir aqui, ó, passar um sudo apt-get update, né, para a gente então atualizar aí, ó, todos os nossos repositórios aqui do nosso sistema operacional. Ok? Então vamos aguardar então agora enquanto ele vai fazendo essa atualização. Então a gente pode vir aqui simplesmente passar sudo apt-get install Ansible. Legal? Então aí ele vai instalar todas essas bibliotecas. Vamos confirmar que sim. Ok, legal. Vamos então agora aguardar enquanto ele termina aí de realizar essa configuração. E agora eu vou passar aqui simplesmente um Ansible
"-version", apenas para verificar então aí se ele foi instalado com sucesso, qual a versão que ele instalou. Então olha aí, ó, o Ansible foi instalado com sucesso. Eu tenho então aqui a versão 2.0.0.2. Então vocês viram como é simplesmente muito fácil instalar o Ansible. Correto? Tranquilo? Agora então vamos começar a configurar aqui a estrutura de diretórios do nosso projeto. Então eu vou aqui criar um diretório, tá, com o mkdir. Eu vou dar o nome para ele de WordPress-Ansible. Legal? Então eu vou navegar até essa pasta. Muito bem. Agora então que eu já criei esse diretório, eu vou criar aqui dois arquivos. Um vai ser o nosso playbook, onde então nós vamos escrever os comandos para instalar o WordPress, e o outro é o host. Tá? Então isso vai informar para o Ansible quais servidores vão receber essa configuração. Então eu vou simplesmente passar aqui, ó, tout playbook.yaml, né? Então ele vai criar um arquivo vazio, e aqui tout hosts. Legal? Tudo bem? Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, é uma boa prática dividir então aqui os nossos playbooks, tá? As nossas tarefas, em roles, tá? Então aqui a gente vai justamente fazer isso aí. A gente vai criar, por exemplo, 4 módulos, tá? Ou vamos dizer assim, 4 funções, tá? Para que a gente pode até mesmo depois compartilhar e a função ser utilizada de uma maneira reutilizável. Então vamos criar aqui 4 funções, tá? Então a partir aqui da nossa raiz aqui do nosso projeto, eu vou criar um diretório chamado roles, mkdir roles, tá? Então vou navegar até essa pasta, e agora então eu vou inicializar, tá, os nossos papéis, a nossa infraestrutura com uma ferramenta Ansible chamada Ansible Galaxy, tá? Então, para cada diretório ou para cada função que a gente vai criar, tá bom? Nós vamos passar um comando do Ansible Galaxy. Então, vamos lá. Então, primeiramente, vou passar aqui, ó, Ansible-Galaxy. Bom, eu sei então que eu quero criar uma função, por exemplo, para instalar o WordPress. Legal. Muito bem. Eu sei que eu quero então aqui criar uma função, tá? Ou tarefas para instalar o MySQL, que vai ser o nosso banco de dados. Eu sei que, por exemplo, eu quero vir aqui e instalar uma função para fazer qualquer configuração relacionada apenas a servidor, né, como a liberação de firewall, instalação de pacotes e assim por diante. E eu quero agora criar como se fosse então uma função para configurar o vhost do Nginx, que vai ser então o nosso web server. Legal, então pessoal, então se eu passar aqui um listar, você pode ver então aí que ele criou uma estrutura de diretórios. Legal? Então, por exemplo, vamos entrar num deles aqui, ó, o WordPress, tá? E eu vou dar um listar. Então aí, pessoal, você pode notar aí que ele realmente aí, ó, criou alguns diretórios dentro então dessa nossa role. Bom, o que cada um desses diretórios significa e aonde então que a gente vai realmente realizar as configurações. Então aqui nós temos, por exemplo, o diretório task, onde então ele vai conter a nossa lista principal de tarefas que vai ser executada pela função. Então, basicamente, tá, é onde nós vamos realizar toda a orquestração do passo a passo da nossa configuração. Eu tenho aqui o diretório handlers, tá bom? Que ele contém manipuladores que podem ser usados por essa função. Eu tenho então aqui o diretório defaults, tá? Que basicamente é onde a gente pode configurar variáveis padrões para essa função. Eu tenho aqui o diretório vas, tá? Que basicamente a gente pode chamar ou configurar outras variáveis. E eu tenho aqui, por exemplo, o diretório files, tá bom? Que é onde a gente pode colocar arquivos que podem ser implantados
por meio dessa função. E aqui tem o templates, que é uma forma então de você trabalhar com geração de arquivos de maneira dinâmica, tá? Através então de templates. A gente vai realmente inclusive utilizar templates para configurar aqui o nosso Nginx. Legal? Tranquilo? Bom, depois então agora de fazer isso, a gente já entendeu um pouco aí sobre essa estrutura de diretórios. Agora então a gente pode começar aqui a escrever o nosso primeiro playbook, né, pessoal? Bom, aqui então, para finalizar esse nosso primeiro vídeo, eu só vou explicar então para vocês sobre a parte de inventários. Aí como escrever playbooks, a gente vai então cobrir isso no próximo vídeo. Então vamos lá, cd. Então você pode notar que eu tenho um arquivo aqui chamado playbook e um arquivo chamado hosts. O arquivo host nada mais é do que um inventário no Ansible. O que é um inventário? O inventário ele informa o Ansible sobre em quais servidores nós vamos instalar o WordPress, tá? Então basicamente eu posso definir servidores de maneira manual ou individual, ou eu posso também dizer que eu quero implantar o WordPress num grupo de servidores, tá? Então vamos ver como é que eu posso então fazer isso. Então vou vir aqui simplesmente vim hosts, legal. E aqui vamos dizer o seguinte, que eu quero criar um grupo então. O nome desse grupo ele vai ser chamado de WordPress. Legal, então tudo tranquilo. Depois então de fazer isso, eu quero adicionar, por exemplo, o endereço IP do meu servidor para ele ser implantado. Então, como eu vou aqui implantar o WordPress no meu próprio servidor, não vai ser um servidor remoto, eu posso colocar aqui 127.0.0.1, tá? Simplesmente isso. Então, essa é a maneira mais fácil, por exemplo, de você começar com inventários no Ansible. Legal, né, pessoal? Muito legal mesmo. Tá bom? Bom, nós finalizamos então o nosso primeiro vídeo por aqui. E a partir do próximo vídeo, a gente vai então agora começar a escrever o nosso primeiro playbook. Espero então que vocês tenham gostado e entendido, pessoal, e até o nosso